Olá, bom dia. Como vai você? Como tá a sua vida hoje? Já tem alguns dias que que nós estamos dentro de casa, né? A palavra de Deus vem nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu quero te perguntar agora, como está a sua vida hoje? Você tá doido para voltar ao normal? Talvez você esteja dizendo agora, ai, como eu quero ir para a rua, como eu quero trabalhar, como eu quero ir para a igreja, como que eu quero ver meus amigos, como que eu quero ver meus entes queridos, ver meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, Talvez este é o momento que você mais tem vontade de fazer coisas que antes não eram importantes para você. Eu creio nisso. Hoje eu e você, nós, né, passamos um momento que nós estamos aprendendo a valorizar coisas que a gente não valorizava antes. Agora eu quero dizer uma coisa muito séria. Se você está dizendo assim, não vejo a hora da minha vida voltar ao normal. Se você está falando assim, eu não vejo a hora da minha vida voltar ao normal, você não aprendeu nada. Você não está aprendendo nada. Porque se você sair disso tudo, se nós sairmos, que vamos sair, em nome de Jesus, porque nós temos um Deus e nós cremos nele, nós vamos sair disto. Mas se nós sairmos disso, nós vamos sair, tá? E continuar com a nossa vida normal, como era antes, da mesma maneira, nós não aprendemos nada. Quando nós sairmos disso tudo, se nós continuarmos do mesmo jeito, sem valorizar o próximo, sem amar mais o meu irmão, sem ter mais paciência, sem ter paciência, né, com aqueles que nos irritam, nos tiram do sério. Quando nós sairmos disso tudo, se nós não procurarmos ir para a casa de Deus, porque, amados, nós estamos aprendendo com isso tudo que nós somos igreja. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar que nós estivermos, porque Deus nos ouve. Mas hoje eu estava meditando na palavra e eu estava vendo que lá no Velho Testamento, quando eles queriam Abraão, Isaac, Jacó, e quando queria apresentar algo diante de Deus, quando recebia uma bênção de Deus, ou então quando queriam pedir perdão, eles levantavam um altar para oferecer a Deus um sacrifício. Eles levantavam um altar em algum lugar, lá montavam um altar, colocava lá, levava um animal, alguma coisa, e oferecia a Deus um sacrifício, e Deus queimava, vinha fogo do céu, queimava aquele sacrifício, e aquela fumaça subia às narinas de Deus. Deus recebia aquele sacrifício. Então, amados, às vezes você está falando assim, tá vendo? Não preciso ir para a igreja. Não preciso ir para a igreja para eu ter Deus. Não preciso ir para a igreja para você ter Deus. Mas se você tem Deus, você vai para a igreja. Entendeu? Não preciso ir para a igreja para eu ter Deus. Mas se eu tenho Deus, eu vou para a igreja. Porque é lá o lugar onde eu vou oferecer a Deus um sacrifício. É lá o lugar onde eu vou oferecer a Deus uma adoração que vai queimar, e a fumaça daquela adoração vai chegar às narinas de Deus como um cheiro suave. Como um cheiro suave. Então, se você está querendo que a sua vida continue normal, da mesma forma que estava, depois de passar isso tudo, você não aprendeu nada. Agora, se você ainda está pensando que a sua vida vai continuar como antes, da mesma maneira, você ainda tem um tempo para pensar que não vai. Você ainda tem um tempo para mudar de atitude, mudar de pensamentos. Porque se eu e você temos Deus, se eu e você cremos em Deus, a gente vai para a igreja. Se eu e você temos Deus, se eu e você cremos em Deus, a gente vai amar o próximo.
Nós vamos aprender a ser mais humilde, nós vamos aprender a estender mais a mão, nós vamos aprender a amar mais, nós vamos aprender a ir para a rua e evangelizar, cumprir o ide de Jesus, porque Jesus diz, ide a todo mundo, pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho a toda criatura. Não adianta agora eu ficar na rua pregando, como eu tenho visto profetas no meio da rua gritando, Jesus está voltando, salva-se, arrependa-se. Não adianta fazer só isso agora, e quando a vida voltar a caminhar, a trabalhar, a poder ir para a igreja, eu não fazer nada. Porque o que Deus está chamando a nossa atenção é para que nós venhamos mudar as nossas atitudes, nós venhamos mudar o nosso comportamento. Se até hoje eu vivi uma vida tranquila, achando que um dia, qualquer dia desse, eu vou mudar de atitude. Ontem eu preguei lá no Instagram sobre uma parte onde Pedro, quando Jesus foi levado no templo, e os sinédrios, os líderes lá tentaram acusar Jesus, Pedro, ele entrou junto e ele assentou para ver o que ia acontecer. Pedro ficou assentado para ver o que ia acontecer, porque Pedro ouviu sobre tudo aquilo, mas ele ainda não acreditava, ele ficou sentado para ver o que ia acontecer. Talvez você está sentado para ver o que vai acontecer, talvez você tenha ficado assentado para ver o que vai acontecer, mas Deus está permitindo que tudo isso aconteça, como nós estamos vivendo agora, nessa situação, nessa pandemia, nessa quarentena. Deus está permitindo que tudo isso aconteça, para você não continuar sentado para ver o que vai acontecer. Para você mudar de atitude, para você mudar de rota. E eu continuo falando, eu não preciso de ir para a igreja para ter Deus, mas se eu tenho Deus, eu vou para a igreja. Entendeu? É isso que Deus me deu nessa manhã. E é isso que Deus me usa para te falar nessa manhã. Tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Receba, muda de atitude. Para um pouquinho para pensar. Se você está querendo continuar da mesma forma, se você está falando, não vejo a hora de voltar ao normal, não vai voltar ao normal mais. Se voltar ao normal, você não aprendeu nada. Tá? Essa é a palavra que Deus me coloca para te falar. Fica na paz.